Voltei. Prof, foi o que teve que... Tá ruim? Um momento, gente. Tá parecendo uma pessoa gritando assim, ó. Só um instante, por favor. O Zoom pediu para eu testar o microfone, eu testei. Melhorou agora? Sim. Está. Está melhor? Continua cortando, né? Fala comigo aí, Silas, por favor. Meu áudio está cortando para você? Não. Tá dando para entender direitinho, não é isso? Sim, tá limpo. Ótimo. Conectei aqui no celular. Ô, Pro, mas a pergunta que eu queria fazer naquela hora. Sim. Os livros, vai usar semana que vem, é? A gente pretende sim, inclusive eu já aviso as pessoas que ainda não foram buscar, tem um cronograma lá direitinho, precisam, porque os professores já vão começar o tutorial. Vocês só conseguem se estiverem com o livro em mãos, tá? Então, conversar com os pais de vocês, para se atentar lá direitinho qual é o cronograma publicado, para não ter aglomerações, e vocês conseguirem aí acompanhar as aulas. E a atividade novamente para a gente continuar a correção, tá? Áudio ok, tudo ok, não é isso? Consegue me ouvir, me entender? Está carregando aí a tela. Vamos voltar para a correção. A gente corrigiu, está na primeira do plural, a gente viu que fomos, nós fomos, então resposta, o verbo está na primeira do plural aí, na letra F. Agora a letra G, que é a última letra que não falou ainda hoje. Deixa eu sortear alguém aqui. Só um momento, que tem gente entrando na sala. Eu quero ouvir... Carlos. E aí, Carlos, consegue me ouvir, Carlos? Eu estou chamando pelo nome que aparece aqui, tá certo? Parece que não, né? Daniel, você consegue me ouvir, Daniel? Consigo, Pro. Pronto, Daniel. Você fez atividade? Eu fiz, mas eu acho que eu deixei na casa da minha tia. Pronto, toda a próxima vez. Materiais necessários para acompanhar a aula, tá bom? Na próxima casa. Eu vejo que duas pessoas... Pronto, duas pessoas já conseguem falar com a gente? Parece que não, né? Duda não está dando retorno. É o professor. Ayla. Foi a Ayla que pediu para falar? E aí, Ayla? Sim. Isso. Letra G, né? Singular. Isso, muito bem. Quem é a terceira do singular, Ayla? A terceira pessoa do singular é ele. Isso, muito bem. Então, Marcelino aí é sobre quem eu estou falando, está no singular e está na terceira pessoa do singular. Tá vendo quando a gente olha direitinho? Fica mais fácil a gente conseguir responder quando a gente lembra daquilo que a gente estudou, que a gente já falou de verbo, de pessoa, de número, de A gente está em tempo. qual letra? Oi? A gente corrigiu a letra G agora. Então, Marcelino Carioca chutava muito bem as cobranças de faltas. A gente identificou aí que o verbo chutar está na terceira do singular. Você, Daniel, conseguiu acompanhar? Tá bom? Gente, lembrando, quer falar, levanta a mão. Oi, Emily. Na câmera de Duda Faria está dizendo que o celular dela e o fone não estão funcionando e não tem como resolver. Duda vai ter que, depois eu posso privado. Duda, depois vai ter que conversar comigo no privado, porque ontem ela conseguiu resolver, hoje não. E como é um problema no aparelho, não tem muito o que a gente fazer. Mas em caso de dúvidas, depois eu converso Ela tá comigo no mostrando lá na privado. câmera dela. Tem que ver que é algum problema técnico, viu? Aí quando o problema é no fone, no aparelho, não tem como. Ontem ela conseguiu resolver, mas ao que parece vai ter que trocar o fone, porque sem fone não vai também. Depois eu converso com Duda no privado, tá bom? Questão 2, alguém tem alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Tem alguma pergunta? Se tiver, vai reagir primeiro com a mão. E quando a prova oportunizar, fala. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta sobre essa questão 2? Não? Por que não levantou a mãozinha? Que está falando, pronto. Alan, né? E aí, Alan? Pois já, pode repetir um pouquinho, porque não dava, não. Meu ódio tinha caído. Você conseguiu acompanhar a correção, Alan? Tem alguma que você não conseguiu acompanhar? Mas o resto não. A gente vai começar a corrigir a 3 agora. Da questão 2, você conseguiu acompanhar as correções de todas as letras? Para a gente tirar do que é conjugação? Pronto, já Eu pode consegui acompanhar a letra E e a F. Ontem, por que não levantou a mãozinha? Porque agora ela veio de Geisa. Viu? Quando quiser falar, levanta a mão. Eu vou ouvir Geisa. E aí, Geisa, o que é que você Rafael. deve ser? Geisa de Oliveira. Uhum. Que é Eu Rafael, não consegui né? acompanhar a letra E e a F, que eu não escutei a resposta. Pronto, letra E, Rafa. Você colocou o que na letra E? O que foi que você colocou aí? Eu botei segunda pessoa do plural. Está certo, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vós aí é a segunda do plural. E na F, você... Na F eu coloquei primeira pessoa do plural. Correto, primeira do plural. E na G você colocou o quê? Eu coloquei terceira do singular, mas antes eu tinha colocado a Você primeira. estava errado e consertou. Não foi muito bem. Terceira do singular. Mais alguma que você não acompanhou, Rafa? Pronto, ok. O que é que você tem a nos dizer, Ayla? Você levantou a mão. Depois, Então, Maria... professora, todas essas do número 2 são orações, são?
Isso, muito bem, porque tem verbo, né? O que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a prova vai explicar, viu? Mas muito bem, muito bem. Agora, Maria Clara. Maria Clara levantou a mão. O que é que você tem a nos dizer, Ô, Maria? Tem Pro, alguma é na dúvida? 3. Eu acho que a 3 eu fiz errado. Pronto, a gente vai verificar agora o que foi que errou. Mal. Mais alguma pergunta, Maria? Não, Pro, obrigada. Por nada. Ayla, você levantou a mão de novo ou foi sem querer? Eu esqueci de abaixar a mão, professora. Ah, pronto, tranquilo, ok. Agora todo mundo vai desativar o microfone. No momento agora é a vez da Pro falar. Por que a Pro vai falar? Porque eu percebi que algumas pessoas, é momento dos estudantes ouvirem o que a Pro tem a dizer. Quando a Pro terminar, se alguém tiver alguma dúvida com relação a alguma informação que a Pro disse, vai ter a oportunidade de falar. Um pouquinho de ar, que a garganta doeu, né? Gente, quando a gente fala de conjugação verbal, como tem lá no material de vocês que a Pro disponibilizou lá em PDF, né? Sobre verbo, eu disponibilizei 2 vídeos para vocês assistirem. Mudam, eles variam justamente na conjugação, tá? Por exemplo, por que que eu digo nós fomos? Eu não posso dizer ele fomos, porque fomos tem a terminação aí, marca certo? É nós fomos, ele foi, eu fui. Então, o verbo ele vai se conjugando. Nessa terceira questão, eu pedi para que vocês observassem os verbos destacados. Vocês iam preencher a tabela de acordo com a conjugação correta. Como assim conjugação? Eu não entendi. Aí lembra que eu falei, olha, corrijam aí, porque ficou primeira, primeira e primeira. Vocês vão colocar primeiro quadro número 1, segundo quadro número 2, terceiro quadro número 3. Por quê? Porque em língua portuguesa nós temos 3 conjugações. Como assim conjugações pró? Aí eu falo, lembra também do material que eu disponibilizei, que a gente olha, em língua portuguesa, os verbos na forma infinitiva, que é uma forma nominal do verbo, eles vão terminar ou em AR ou em ER, temos 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Sendo que, quando a gente fala de primeira conjugação, a gente está falando dos verbos que, na forma infinitiva, me dê um exemplo aí, Anne, de verbos da primeira conjugação. Está desligado o microfone. Não ligou ainda? Enquanto Iane resolve, eu vou pedir que Ayla, me dê exemplos de verbos que são da primeira conjugação, depois que eu expliquei a Tá. primeira conjugação. Primeira conjugação, verbos movimentar, estar, gastar. Não, da atividade não. Da atividade não. De todos, diferentes da atividade. Me dê exemplos aí de verbos que sejam da primeira conjugação. Andar, deixa eu ver. Ok, você Andar, conseguiu. pegar, pular. Muito bem, obrigada. Então, como a Ayla bem disse, andar, pegar, né, falar, cantar, são, porque quando eles estão na forma infinitiva, terminam com AR. Muito bem. Agora, Iane, você já consegue ligar seu microfone ou não? Não, professora. Pronto, ótimo. Iane, me dê exemplos aí de verbos da segunda conjugação. Pera. Uhum. Enquanto Iane tenta lembrar aí verbos da segunda conjugação, Nathalie, sabe nos dizer, Nathalie, alguns verbos da segunda conjugação? Não estou te ouvindo, viu, Nathalie? Seu microfone está ligado. Acho que está tendo algum problema no microfone de Nathalie. Pronto, Então, professora, já posso falar? Isabela, pronto, pode falar agora, Nathalie. Não, por é favor. Iane, professora. Ah, Iane, pronto, Iane, desculpa. Quais são os verbos de segunda conjugação que você lembra aí? Vendo. Vender. Sim. Mais um. Correr. Pronto, ótimo, perfeito, muito bem, obrigada. Então, como a Iane disse aí, ó, vender, correr. Por que que eu digo que eles são da segunda conjugação? Porque eles terminam com ER. Alan, você pediu para falar com a gente, não foi? Qual é a sua dúvida, Alan? Você levantou a mão aí. Pra falar. Oi? Pronto. Então, diga para mim aí, Alan, exemplos de verbos que estão da terceira conjugação. Isso, sair e qual... Só mais um, por favor, Alan. Eu vou ajudar você. O verbo ir, por exemplo, né? Ir também é um verbo da terceira conjugação, tá bom? Muito obrigada pelas participações, porque ela queria saber se vocês realmente estão aí sabendo diferenciar primeira, segunda e terceira. E pelo que eu percebi, vocês estão sim conseguindo diferenciar. Agora que a Pro já revisou aí primeira, segunda, terceira conjugação, 3, que tem um texto para que vocês separem. Eu quero verificar a leitura de vocês, como é que está. Eu vou pedir para que a nossa colega Isabela faça... Está acompanhando a atividade?
Lê esse texto para a gente, por favor. Pronto. Ou eu falei Isabela, deixa eu ver se Isabela lê. Então, Isabela vai ler até a palavra dia, e depois de dia, quem vai ler é Maria Clara. Tá vendo aqui a setinha? Pode começar, Isabela, por favor. O Sol não se movimenta, e sim a própria sobre si mesma, como se fosse um peão. E ao girar, faz com que o Sol surja de um lado e desapareça de outro. Esse movimento é a rotação. O tempo e uma volta sobre si mesma foi chamado de dia. Pronto, agora, obrigada, Isabela. Agora, nossa colega Maria O Paula. tempo da rotação, então, é de 24 horas, um dia. Já sabemos que a Terra não possui luz própria. Afinal, é um planeta que dá luz e esquece a Terra. É o Sol que é uma estrela do Sol, é dia, na outra face escura, onde é sombra. Ok, muito obrigada, Maria Clara. Gostei muito das duas leituras, parabéns. Agora que a Pro já explicou primeira, segunda, terceira conjugação, a gente vai acertar tudo aí. Primeiro, o verbo destacado é movimento, passar para a forma infinitiva. Como é que fica movimenta? Em que conjugação? Alan, você colocou como aí, Alan? Movimenta, você botou na primeira? E como foi que você colocou? Fica como? Primeira conjugação, botei movimentar. Isso, muito bem. Então, movimenta, vocês vão colocar movimentar para aparecer o AR no final. Movimenta vai ficar movimentar e vocês vão colocar aí na tabela de primeira conjugação. Muito bem, Alan. Nossa colega Isabela, o segundo verbo, Isabela. Seu microfone está desligado, viu, Isabela? Tem que ligar. É estar ou é estar? É estar, né? Está. Mas você tem que mudar aí para ficar no infinitivo e colocar na coluna certa. Você... Eu não fiz, não, professora. Você não fez por quê? Sei lá, porque eu não lembrei. Pronto, você não lembrou de fazer. Eu Mas vou isso... fazer agora. Pronto, então, para as próximas atividades, você vai fazer direitinho, né? Ok. Mais cuidado aí, mais atenção na hora de fazer a atividade, tá certo? Deixa eu ver outra pessoa aqui, uma pessoa que não falou ainda hoje. Para que mais pessoas... Pronto, eu vejo que algumas pessoas levantaram as mãos, né? Por exemplo, Rafa, você levantou a mão. E aí, Rafa? Qual é a palavra destacada, Pro? O está aí, esse verbo aí, a terra está. Você colocou Botei em na que primeira coluna? conjugação, eu botei estar. Isso, perfeito. Então, vai ficar estar, para que apareça o AR do final, e vamos colocar na primeira conjugação. Muito bem, muito bem. Laís vai falar para a gente aí. Como é que você fez, Laís? Ô, Pro, assim, eu acabei, no dia, eu não entendi muito bem o assunto de conjugação. E aí eu não fiz essa Por que não questão. chamou a Pro no privado e perguntou para tirar dúvida? Eu chamei a senhora. E eu falei o quê? A senhora falou que ia tirar as dúvidas hoje. Você não perguntou da questão, como era para fazer? Que dia foi que você falou? Perguntei ontem. Ontem. A senhora pode me explicar hoje? Ok. Foi ontem que você perguntou e a Pro disse ontem que a gente ia corrigir hoje, não foi? Que não deu tempo de falar nada. Isso, não é isso? Pronto. Lembra que a Pro falou sobre as conjugações? Você conseguiu acompanhar a parte que a Pro falou que os verbos têm 3 terminações, AR, ER e IR? Lembra disso? Ô, Pro, eu acho Até que você não, conseguiu porque acompanhar. o computador ele acabou dando uma travada e tive que sair da aula para reiniciar. Ah, pronto. Então, a Pro vai falar novamente. Olha só, a portuguesa tem 3 conjugações. Porque os verbos da língua portuguesa, eles, na forma infinitiva, como assim forma infinitiva, Pro? Lá naquele material que a Pro disponibilizou para vocês estudarem, tem lá falando as R, ER e IR, eles estão na forma infinitiva. Em língua portuguesa, nós classificamos os verbos em 3 conjugações. Por quê? Porque eles podem terminar, quando estão no infinitivo, em 3 vogais diferentes, ou IR. Como tem 3, a gente diz primeira, segunda, terceira. Sendo que a primeira são os verbos terminados em AR. Aí seus colegas deram alguns exemplos. Cantar, terminar em ER. Beber, fazer, ser. E na terceira vão terminar em sair, né? Com ir, perdão. Sair, ir. Até aí você conseguiu acompanhar a primeira, a segunda e terceira? Isso que a gente sabe. A questão, ela pediu o seguinte. Olha, você vai ler um texto. Nesse texto, alguns verbos foram destacados. E você vai colocar ele agora nas conjugações corretas. Está conjugado e colocar no infinitivo. Por exemplo, seus colegas falaram que o verbo aí que aparece movimenta vai ficar movimentar, né? Porque tem que aparecer o ER. E eles colocaram. Outro colega colocou o verbo estar, que foi Rafael, se eu não me engano, ficou estar, porque a gente coloca no infinitivo para aparecer a vogal da conjugação correta. Então, se estar termina em AR, significa que ele é da primeira conjugação. Deu para entender mais ou menos como é a questão? Claro. Pronto, que bom, muito bem. A gente parou no verbo
Quem ia falar aí do verbo desapareça? Caso a senhora falou. Foi. Quem é que vai falar aí do verbo desapareça que eu tinha falado? Eu, professora. Eu, prof. Pronto. Levanta a mão, por favor, para visualizar aqui quem aparece primeiro. Reage com a mãozinha. Ronald, apareceu primeiro Ronald. E aí, Ronald? O que é que você colocou aí? O verbo desapareça, né? Que está conjugado. Você fez como, Ronald? Seu áudio está bem baixinho para mim, Ronald. Eu não consigo te ouvir. Oi? Eu posso Professora. Ó, é Maria Clara, né? Pronto, Maria. Já que o áudio de Ronald está baixinho, eu peço para Eu posso falar? Maria Clara fale. Ó, lembra da organização para não ter bagunça? Maria Clara, fala aí com a gente, Maria. E depois vai ser Sara. Eu Sara, coloquei você na fala primeira próximo. conjugação. Qual o verbo que você colocou na primeira? Repita aí, por favor. Pronto. Oi, Maria. Primeiro a gente tem que colocar no infinitivo. Desapareça. Enquanto Maria pensa, Júlia, como é que fica desapareça no infinitivo? Só um instante, Duda. Isso, desaparecer. Então, quando está no infinitivo, a gente coloca em que coluna aí, Júlia? Segunda. Na segunda conjugação. Na segunda conjugação. Muito bem. Ok. Gente, tem pessoas aqui. Pronto. Pedindo para entrar. Deixa para eu aprovar. Ok. Pronto. Mais colegas estão entrando aí. Deixa eu situar os colegas para eles não ficarem perdidos. Olha só, para quem está entrando agora, viu? Questão 3, nós estamos fazendo a correção. Alguns colegas já participaram e a gente está no verbo desaparecer, tá? Nossa colega Júlia acabou de compartilhar a resposta dela. Então, desapareça no infinitivo fica desaparecer, significa que é um verbo da segunda conjugação. Portanto, fica na segunda coluna, tá bom? Muito bem, Júlia. Duda, você levantou a mão, seu áudio já consegue sair? Ó, para quem está entrando agora, a PRO está terminando, concluindo, tá bom? A correção da questão 3, que fala sobre verbo. Então, a gente está concluindo aí. Alguns colegas já participaram, compartilhando suas vistas da questão 3. Tem assim, um lado e desapareça, tá bom? Para a gente saber a que conjugação pertence, a gente precisa colocar no infinitivo. Então, como Júlia, nossa colega, acabou de compartilhar, isso fica desaparecer. Então, se quando a gente coloca no infinitivo, aparece o ER no final, significa que o verbo é da segunda conjugação, tá? Algumas pessoas ficam entrando, saindo, e a PRO explicou de maneira geral quais são as conjugações verbais da língua portuguesa, tá? Em língua portuguesa, nós temos aí 3 conjugações, PRO, porque os verbos da língua portuguesa, quando estão na forma infinitiva, eles podem terminar em AR, ER, IR, tá bom? Que são as formas nominais do grupo, tá certo? Então, voltando, Duda, eu verifico que você está tentando se comunicar com a gente pelo caderno. Só que eu não consigo ler, Duda, porque seu áudio está com problema, né? A senhora esqueceu que Tá Duda gravando e disse agora... que não dava para consertar? E ela colocou uma mensagem aqui. O chat... Pronto, Duda. Vou liberar aqui No microfone. o aparelho, Deixa eu liberar aqui, só um momento, Duda. Eu vou liberar para você falar com a gente, tá? A Pro desativou porque tinham pessoas conversando aleatoriamente. Pronto, Duda. Veja se você consegue falar. Enquanto o Duda escreve a dúvida dela, o próximo verbo aí é o com acento, tá vendo aí? Eu quero que Ronald diga pra gente como ele transformou no infinitivo e em que coluna você colocou. Professora, eu botei o verbo ser na segunda conjugação, Pronto. que é o verbo... Muito bem, ó. Ronald primeiro colocou o verbo no infinitivo, então é do verbo ser, não é isso? S-E-R. E quando ele fez essa transformação, portanto, se termina em ER, significa que é da segunda conjugação. Pronto, Duda, eu verifiquei aqui que seu áudio não está funcionando. Já respondi aqui no privado. Você conseguiu resolver essa, não? Tem que ver se o fone está com algum problema, né? Você disse que o fone parece que está quebrado, alguma coisa, para que você participe da aula, viu? Deixa eu colocar aqui no bate-papo, gente, porque ela pode não o aparelho. Tá bom? Gente, não conversa no bate-papo coisas aleatórias, não, por favor. Eu estou tentando ajudar nossa colega Duda. Por gentileza, aguardem um instante. Ok, já coloquei um recadinho para nossa colega Duda. Continuando. Então, Ronald fez aí a transformação fica como ser, S-E-R, e colocou na segunda conjugação. Foi Esther. Ok, Esther, tranquilo. Sara, tá me ouvindo, Pro? Então, Sara, pode falar, que eu estou ouvindo. O próximo verbo, Sara, você colocou como? O próximo verbo é gastar. Aí eu coloquei gastar na primeira conjugação. Muito bem, Sara, perfeito. Então,
No texto aparece gasta, você colocou no infinitivo, gastar, conjugação. Muito bem. Quem colocou errado aí, já vai corrigir, tá certo? Pronto, Duda, você colocou aqui uma informação. Explica no bate-papo, por favor. Deixa eu colocar aqui com Duda, porque Duda não está conseguindo conversar. Ok, foi Esté que falou do microfone. Infelizmente, Duda não consegue ouvir a gente por problemas no aparelho dela. Depois eu converso com Duda no privado. Continuando. Ok, gente, bate-papo eu ativei porque Duda não está conseguindo falar. Agora é de corrigir dever. Atenção Pronto. voltada para a segunda atividade. Duda disse que vai falar pelo chat. Ok, estou acompanhando aqui o chat, pra, se caso ela falar. Eu quero ouvir agora o sabemos. A gente viu aí, né? O verbo gastar, que vai para a primeira conjugação. Levantou a mão aqui. Milena Brandão. O que é que você fez aí com sabemos, Milena? Compartilha, por favor. Eu não consigo te ouvir, viu? O microfone está ligado, mas não está saindo seu áudio, Milena. Para ganharmos tempo, eu vou pedir que a colega Júlia, que também levantou a mão, Júlia, fale com a gente aí. O que é que você fez aí, Júlia? Eu transformei o verbo sabemos em saber e coloquei na segunda conjugação. Perfeito. Então, o que aparece no texto como sabemos, a gente coloca no infinitivo. Fica saber com ER no final. Se termina em ER, significa que possui. Milena já consegue falar? Me testa aí, por favor, Milena Brandão, para eu verificar se seu áudio já está saindo. Pronto, não, né, Mi? Duda colocou. Pronto. Duda colocou alguma coisa aqui no bate-papo, que ela não está ouvindo a todos. Pronto, a dúvida que ela tem é dificuldades para Duda. Olha só. Quando a gente fala de flexão de número com relação ao verbo, o verbo ele pode estar no singular ou no plural, tá? Aí a gente está falando de número. Se está no singular, são as pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu lembro que a Pro falou na aula passada, né, que eu falei, e falei hoje também. Quando a gente fala de pessoas do discurso, é o seguinte: eu é a pessoa. E ele é a pessoa sobre quem eu falo. E essas pessoas podem estar no singular e no plural. Quando a gente vai fazer conjugação de verbo lá, né? Eu canto, tu cantas, ele canta. A gente vai flexionando de acordo com as pessoas. Então, quando eu falo que o verbo está na primeira pessoa do singular, eu digo que ele está conjugado para o eu, que é o pronome pessoal, tá certo? Quando eu digo que está na segunda do singular, é o tu. E na terceira do plural, aí começa nós, vós, eles. Nós é a primeira do plural, vós é a segunda do plural, e eles ou elas, terceira do plural. Deu para entender, Duda, aí essa flexão de número de pessoa? Coloca aqui chamando. Pronto, que bom que você entendeu, Duda. Gabi, você consegue falar possui? Oi, pronto, pode sim. Como foi que você colocou possui aí? Eu Você coloquei transformou como? possuir. Isso, e ficou em que Ficou na tabela? terceira conjugação. Muito bem, ficou na terceira porque termina em IR. Então, possui aí na terceira conjugação. Muito bem. Evelyn de Jesus levantou a mão também. E aí, Evelyn, o que você quer dizer para a gente? Por favor, liga seu áudio. Eu queria que a senhora repetisse o que a senhora explicou para a Duda, porque meu celular ficou mudo, então não deu para entender o que a senhora falou no começo. Pronto, está ouvindo agora tranquilo? Dá para entender o que eu estou falando? Evelyn. Pronto, então, basicamente, alguém perguntou aqui no bate-papo se está me vendo. Lembrem que a Pro está no ar, aí vocês não veem a Pro, mas a Pro está saindo aí pelo notebook, viu? Quem quiser ver a Pro é só olhar aí em outra entrada. Isso mesmo. Olha só, Evelyn, que pode também ser a dúvida de outros colegas. Duda, ela é número em pessoa, tá certo? Porque o verbo, eles flexiona em número em pessoa. Quando a gente fala que o verbo flexiona em número, significa que o verbo, ora ele pode aparecer no singular, ora ele pode aparecer no plural, mas significa que ele pode estar na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como assim, Pro? Quando a gente vai conjugar verbo, né, que a gente coloca lá, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantamos, porque o eu é a pessoa que fala, o tu é com quem nós falamos, e o ele ou ela é sobre quem a gente está falando. Aí pode ter primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós, eles. Então, essa é a flexão de pessoa. Eu canto, nós cantamos. E eu canto, o verbo ele está concordando com a primeira do singular. Já em nós cantamos, ele está na primeira do... Agora, Evelyn. Sim, Levi obrigada. tá... Que você entendeu. Deixa eu responder nosso colega Levi, que ele não está conseguindo ouvir. Gente, às vezes, quando vocês não conseguem ouvir, é algum problema que pode ser no aparelho, então você não autorizou o microfone. Como eu vejo, já hoje ela não conseguiu, né? Pode ser um problema no fone dela, que não está... às vezes funciona, às vezes não funciona. Então é bom testar o microfone e verificar tudo direitinho, tá bom? Continuando, vamos tentar terminar essa correção. Levantou a mão, qual é a sua dúvida, Alan? Eu levanto esse telefone. Ah, tá certo. A gente parou no verbo possuir, não foi? Que é da terceira conjugação. Maria Clara, você colocou o que aí? Em dar.
Como é que você fez a transformação de da... Maria Clara, seu microfone está desligado. Você não consegue ativar o microfone, não, Maria?